Oi, galerinha do quarto ano! Vamos lá para mais uma aula? Aula 2 do livro Aprender Sempre, sequência didática número 2. Essa aula é novamente uma leitura. Nós iremos realizar a leitura de um conto bem conhecido. Agora, antes de começar, diga para a professora: quantas histórias com lobo você já ouviu? Ou você lembra do nome? A professora, puxando aqui na memória, lembra da história do Chapeuzinho Vermelho, tem o lobo. Na história dos Três Porquinhos, tem o lobo. E na história O Lobo e os Sete Cabritinhos, tem o lobo. E é essa a nossa história de hoje. Vamos lá? Olá, galerinha do quarto ano! Vamos para mais uma atividade. Hoje nós iremos fazer a aula 2, que é a leitura do conto O Lobo e os Sete Cabritinhos. Na data da sugestão lá da professora, era no dia 3/5 de 2021, certo? O que vamos aprender? Nessa aula, você vai conhecer um conto com um personagem bastante conhecido. Divirta-se. 1. Você conhece essa história? O que você acha que vai acontecer nesse conto tendo o lobo como personagem? 2. Acompanhe a leitura do conto feito pela professora. Essa história será reescrita por você. Então, preste bastante atenção nos acontecimentos. Aqui, ó. Preste bastante atenção, certo? O Lobo e os Sete Cabritinhos. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e os amava. Como uma boa mãe pode amar os filhos. Um dia, querendo ir ao bosque para as provisões do jantar, chamou os 7 filhinhos e lhes disse: queridos pequenos, preciso ir ao bosque. Cuidado com o lobo. Se ele entrar aqui, come-vos todos com uma única abocanhada. Aquele patife costuma disfarçar-se. Logo o reconhecereis, porém pela voz rouca e pelas patas negras. Os cabritinhos responderam: podeis ir sossegada, querida mamãe. Ficaremos bem atentos. Com um bálido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu à porta, gritando: abra, queridos pequenos! Está aqui vossa mamãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era o lobo. Não abrimos nada, disseram. Não é a nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave. A tua é rouca, tu és o lobo. Então, o lobo foi a um negócio, comprou um grande pedaço de argila, comeu-o e assim a voz dele tornou-se mais suave. Em seguida, voltou a bater à porta, dizendo: abra, queridos pequenos, esta aqui é a vossa mamãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas havia apoiado a pata negra na janela. Os pequenos viram-na e gritaram: não abrimos! Nossa mamãe
não tem as patas negras como tu. Tu és o lobo. O lobo correu, então, até o padeiro e lhe disse: Machuquei o pé. Queres esparramar-lhe em cima um pouco de massa? Quando o padeiro lhe espargiu a massa na pata, correu até o moleiro e disse: Espalha um pouco de farinha de trigo na minha pata. O moleiro pensou: Este lobo está tentando enganar alguém, e recusou-se a atendê-lo. O lobo, porém, ameaçou-o: Se não o fizeres, devoro-te. O moleiro então se assustou e polvilhou-lhe a pata. Aliás, isto é comum entre os homens. O malandro foi, pela terceira vez, bater à porta dos cabritinhos, dizendo: Abra, pequenos, vossa querida mamãe voltou do bosque e trouxe um presente para cada um de vós. Os cabritinhos gritaram: Mostra-nos primeiro a tua pata, para que saibamos se és realmente nossa mamãezinha. O lobo não hesitou, colocou a pata sobre a janela, e quando viram que era branca, acreditaram no que dizia e abriram-lhe a porta. Mas foi o lobo que entrou. Os cabritinhos, amedrontados, trataram de se esconder. O primeiro escondeu-se debaixo da mesa. O segundo meteu-se embaixo da cama. O terceiro correu para dentro do forno. O quarto foi para a cozinha. O quinto fechou-se no armário. O sexto dentro da pia e o sétimo na caixa do relógio de parede. Mas o lobo encontrou-os todos e não fez cerimônias. Engoliu-os um após o outro. O último, porém, que estava dentro da caixa do relógio, não foi descoberto. Uma vez satisfeito, o lobo saiu e foi-se deitar-se sob uma árvore, no gramado fresco do prado, e não tardou a ferrar no sono. Não tardou muito, e a velha cabra regressou do bosque. Ah, o que se lhe deparou? A porta da casa escancarada. Mesa, cadeiras, bancos, tudo de pernas para o ar. A pia em pedaços, as cobertas, os travesseiros arrancados da cama. Procurou logo os filhinhos e não conseguiu encontrá-los em parte alguma. Chamou-os pelo nome, um após o outro, mas ninguém respondeu. Ao chamar por fim o menor de todos, uma vozinha sumida gritou: Querida mamãezinha, estou aqui, dentro da caixa do relógio. Ela tirou-o de lá e o pequeno contou-lhe que viera o lobo e devorava todos os outros. Imaginem o quanto a cabra chorou pelos seus pequeninos. Saiu de casa desesperada, sem saber o que fazer. O cabritinho menor saiu-lhe atrás. Chegando ao prado, viram o lobo espichado debaixo da árvore, roncando de tal maneira que fazia estremecer os galhos. Observou-o atentamente, de um lado e de outro lado, e notou que algo se mexia dentro do seu ventre enorme.
Ah, meu Deus, Deus meu, suspirou ela. Estarão ainda vivos os meus pobres pequenos que o lobo devorou? Mandou o cabritinho menor que fosse correndo em casa apanhar a tesoura, linha e agulha também. De posse delas, abriu a barriga do monstro. Ao primeiro corte, um cabritinho pôs a cabeça de fora. E conforme ia cortando, mais um por um foram saltando para fora. Todos os 6, vivos e perfeitamente sãs, pois o monstro, na sanha devoradora, os engolira inteiros, sem mastigar. Que alegria sentiram ao ver a mãezinha! Abraçaram-na, pinoteando felizes como nunca. Mas a velha cabra lhes disse: ide depressa procurar algumas pedras para encher a barriga deste danado antes que ele desperte. Os cabritinhos, então, saíram correndo e daí a pouco voltaram com as pedras, que meteram tantas quantas couberam na barriga do lobo, na barriga ainda quente do lobo. A velha cabra, muito rapidamente, cozeu-lhe a pele de modo que ele nem chegou a perceber. Finalmente, tendo dormido bastante, o lobo levantou-se e, como as pedras que tinha no estômago lhe provocaram uma grande sede, foi à fonte para beber. Mas ao andar e mexer-se, as pedras chocavam-se na barriga, fazendo um certo ruído. Ele pôs-se a gritar: dentro da pança, que é que salta e pula? Cabritos não são, parece pedra miúda. Chegando à fonte, debruçou-lhe para beber. Entretanto, o peso das pedras arrastou-o para dentro da água, onde se acabou afogando miseravelmente. Vendo isso, os 7 cabritinhos saíram correndo e gritando: o lobo morreu! O lobo morreu! Então, juntamente com a mãezinha, dançaram alegremente em volta da fonte. Aê! Esse texto é um texto dos irmãos Grimm. Vocês já conhecem, né? As histórias dos irmãos Grimm. O título é O Lobo e as 7 Crianças. E ele está disponível aqui nesse site. Certo, crianças? Então, esse foi o nosso texto que vocês prestaram bastante atenção. Agora vamos para a aula 3. Até a próxima, um beijinho!